Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Hoje vamos conversar com Fernando Santos, Mister Fernando Santos, ex-selecionador nacional, que veio à Ilha Terceira para dar o seu testemunho nas celebrações dos 60 anos do movimento de cursilhos de cristandade nos Açores. Fique connosco, não vai querer perder esta conversa, mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. A Diocese de Angra assinala 489 anos no próximo dia 3 de novembro, criada em 1534 pelo Papa Paulo III, através da bula Acum Reputamos, cerca de 100 anos após o povoamento do arquipélago. O padre Hélio Soares, que integra a equipa de trabalho que está a elaborar a história da Diocese de Angra, faz o retrato da Diocese a quando da sua criação. Podemos dizer que a organização das estruturas eclesiais, num primeiro momento, do século XV, esteve a cargo da Ordem de Cristo, sobretudo até 1514, ano em que ocorre a criação da Diocese de Funchal, à qual as nossas ilhas estiveram sujeitas durante 20 anos, ou seja, até 1534. Ora, a criação de dioceses no território nacional e ultramarino no século XV, XVI e XVII estava diretamente dependente da coroa, através do chamado padroado. E assim, as decisões e orientações religiosas estavam totalmente, ou pelo menos, alinhadas dos objetivos e contextos vividos pelo próprio Reino de Portugal e quais os objetivos para pelo próprio Império Ultramarino. Ora, o espaço geográfico de cada diocese, podemos também dizer que havia ou há, podemos pôr ainda na atualidade, vários níveis de organização, dependentes ou não da estrutura diocesana. Temos o bispo, temos o cabido, temos as ouvidorias, as paróquias, as ordens religiosas, as irmandades, as confrarias. Isto para um período, sobretudo até o século XVIII, até o liberalismo. No século XIX e XX, podemos acrescentar a estas estruturas as associações católicas, que vão proliferando, os movimentos eclesiais e os serviços diocesanos. Estes últimos, uma criação, sobretudo pós-conciliar. Transversal a todo este espaço geográfico é a piedade popular, com as características próprias de cada território. E, portanto, podemos dizer que a nossa diocese não era diferente das outras. Para o sacerdote, a Diocese de Angra viveu sempre bastante fechada sobre si mesma. Em cada ilha é uma mini-diocese, não tínhamos dúvida disso. Por isso, um dos males que daí advém é que teve ou tem pouco contacto com as demais dioceses. Os contactos que existiam ou existem são sobretudo institucionais. Ainda hoje a nossa diocese é demasiado fechada sobre si mesma e cada ilha sobre si própria. Em minha opinião, pelo facto de estarmos encerrados no mar que nos une, aprendemos pouco com as experiências já realizadas. Por exemplo, as dinâmicas juvenis, que estiveram agora em foco na preparação e na vivência das Jornadas Mundiais da Juventude, os campos de férias, a missão país, sobretudo para a pastoral universitária, o voluntariado missionário, mas podíamos ir também para a pastoral familiar. Existem experiências muito interessantes a nível nacional. Isso, para termos conhecimento, temos que circular um pouco e termos contacto. Por isso, penso que não precisamos de inventar. Basta-nos transpor para a nossa realidade experiências já comprovadas. Na atualidade, nestes dias que estamos aqui a viver, o sínodo que estamos a viver a nível mundial em Roma e o rescaldo das Jornadas Mundiais da Juventude são um desafio à Igreja que vive nos Açores. Uma diocese composta por 17 ouvidorias e 165 paróquias e 22 curatos. A sede da diocese é em Angra e tem a Sé como catedral. Também na próxima semana, a 4 de novembro, se assinala o primeiro ano da nomeação do 40º e atual bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. 181 catequistas de 5 ilhas dos Açores estiveram presentes nas Jornadas Nacionais da Catequese, que decorreram em Fátima a 21 e 22 de outubro. Olhar o novo itinerário foi o mote do encontro nacional, que serve de desafio para uma experiência pessoal e comunitária de vivência da fé, disse ao Igreja Açores o padre Jacob Vasconcelos, diretor do Serviço Diocesano da Catequese. Há uma tentativa grande
de libertá-la da escolarização, que isso foi digamos assim, um dos grandes problemas dos quais a catequese tem padecido. E este novo itinerário, baseado no catecumenado antigo, tem a virtude de desvinculá-la um pouco. Claro que ela terá sempre um certo tempo escolar, porque sabemos que a Igreja está inserida no mundo, como não pode deixar de ser, e as crianças jovens e os pais têm os ritmos também do mundo, digamos assim, nos trabalhos, nas férias, etc. É claro que ela poderá continuar a ter algum ritmo escolar nas sessões, etc., a nível de calendário, mas o tipo de sessão de catequese, digamos assim, que se pretende, o aprofundamento que se pretende fazer é de outra ordem, é muito diferente do que se tem feito até agora. Está um pouco inspirado, decalcado, podemos dizer, a metodologia do CIS, que foi, digamos assim, testada ao longo dos últimos anos com a preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, e que penso que agora poderá aplicar-se muito bem esta nova metodologia, que prevê um itinerário, lá está, com etapas bem definidas, mas vividas com calma, com serenidade e com uma visão um pouco diferente, não necessariamente como visão do ano de catequese em questão, mas como um percurso. Não é tanto um evento, mas um percurso que se vai fazendo e que lá está, e que tem uma dimensão comunitária, mas também uma dimensão individual. Penso que isto fica mais acentuado neste novo itinerário, que é também o caminho individual de fé que cada qual vai fazendo. Naturalmente falo em comunidade, mas cada pessoa faz o seu próprio processo e esta atenção à pessoa e ao seu processo fica muito patente nestes novos materiais. O sacerdote acredita que os frutos das Jornadas Mundiais da Juventude já estejam visíveis. A jornada teve muitas virtudes, mas uma delas mais que não fosse despertar mesmo os mais velhos, digamos assim, para a necessidade de acompanhar, de olhar para os mais novos, de ter um olhar renovado sobre a forma de evangelizar, etc. E, portanto, parece-me que só isso por si já seria uma virtude em si mesma. E é possível que sim, que haja aqui um efeito de arrastamento positivo neste clima pós-jornadas, digamos assim, nesta continuidade daquilo que é a jornada agora na vida das comunidades, dos grupos, dos movimentos e dos serviços. Parece-me que sim, pode haver aí sim uma interpelação que vem a partir das jornadas. Por outro lado, noto alguma sede, lá está, uma sede de mudança, tendo em conta aquilo que são sempre naturalmente os critérios do Evangelho, mas nos métodos, nas formas de transmitir, sinto alguma sede, seja nos jovens e nos adolescentes, nos jovens que sentem necessidade de uma nova linguagem, de novos métodos, mas também nos próprios adultos, que também sentem necessidade de ter formas novas de responder. Isso foi algo que foi frisado aqui durante a manhã nas jornadas. Não se podem dar as mesmas respostas de há 20 ou 30 anos atrás. E eu penso que as jornadas serviram um pouco, não só, mas também, como despertador de consciência, por uma realidade que nós já conhecíamos pastoralmente e que já sabíamos que existia, mas que penso que agora ficou, digamos assim, mais visível aos olhos de todos. Jacob Vasconcelos garante que nos novos materiais de catequese ficam mais evidentes as colaborações entre comunidades e entre anos similares de catequese. A 1 de novembro, a Igreja assinala o Dia de Todos os Santos, um dia que sucede ao comercial Halloween, que ganha cada vez mais terreno também nos Açores. A grande diferença entre as duas celebrações é a fé, garante o padre Nuno Pacheco Sousa. Se no caso do Halloween, se de um lado nós conseguimos ou nós perceber nas celebrações que se celebra muito mais a escuridão, as trevas, a morte, a agonia deste lado sombrio que às vezes, como nós às vezes pensamos da vida, nós não, nas festas cristãs, ao celebrarmos a vida e a obra de todos os santos e dos fiéis defuntos, nós celebramos exatamente isto, a vida, a esperança, a eternidade. O que muda aqui, essencialmente, é a esperança, é a fé com que nós olhamos para este mistério, que é a morte, que não separa a vida, mas que faz desta vida um contínuo entre um além que ainda não conhecemos e este já que nós conseguimos viver e experimentar dia após dia. Atualmente, o sacerdote está em Toronto, no Canadá, no convívio dos amigos de Rabo de Peixe e testemunha a intensidade com que naquele país se vive o Halloween. Para o sacerdote, pedir pão por Deus é também apresentar a cristandade aos mais novos. Se aqui as pessoas pedem um doce ou travessura, os miúdos, não é? Em Portugal, em São Miguel, pedia-se pão por Deus. E a tradição do pão por Deus vem ou surge exatamente do terremoto de 1755 em Lisboa, a partir do ano a seguir, em que as crianças vão pedindo pão por Deus pelas almas dos teus, pelas almas dos teus. E isto é que tem um cunho bastante cristão, de ajudar não só os pobres, mas também os mais frágeis da sociedade, lembrando naquilo que nós vivemos por estes dias, o que é comer por alma, o vestir por alma,
o beber por alma, agradecer pelas almas, ou seja, de alguma forma trazer ao presente a memória daqueles que nós amamos, que nos são queridos ainda depois de terem partido, e de certa forma trazê-los ao nosso convívio. Pão por Deus é uma tradição impulsionada pelas escolas católicas que teve grande expressão nos Açores. A tradição portuguesa remonta ao ano de 1756, um ano depois do sismo que abalou Lisboa e que agravou a fome e a pobreza da época. Nos Açores, as escolas tentam recuperar a tradição que fora vigorosa nos anos 70, 80 e 90 nos Açores. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Planet Earth 3 é uma nova série da BBC sobre a natureza. É novamente narrada por David Attenborough, que do alto dos seus 97 anos não mostra sinais de querer parar. Como está ainda no seu início, é possível falar apenas do primeiro episódio, sendo que em cada domingo um novo episódio é apresentado. Os seguidores destes programas já sabem o que esperar. Valores de produção impecáveis, muita beleza no ecrã e a criação de narrativas existenciais sobre os animais observados. Também não faltam considerações sobre quão dramáticas são as alterações climáticas para os hábitos migratórios de muitas espécies. Qual então, poder-se-ia perguntar, o valor acrescentado de mais uma série deste género? A resposta pode passar pelos momentos únicos dados a ver, como um grupo de focas que se une para repelir um tubarão branco, algo que não seria de esperar. Ou as dificuldades que as tartarugas verdes enfrentam. Rain Island, uma pequeníssima ilha ao largo da Austrália, é o seu lugar de reprodução, mas a mesma está condenada a desaparecer com o subir das águas dos oceanos. Como diz o Papa Francisco, é preciso cuidar da casa comum, o próprio planeta que desaloja as espécies que antes acolhia. Há também espaço para grandes surpresas, seres vivos que quase ninguém sabe que existem, como pequenas criaturas transparentes do oceano e que parecem anjos, ou pequenos caracóis que nadam nas profundezas com o que parecem ser umas pequenas asas. A riqueza da natureza é quase infinita. Planet Earth 3 ajuda a aprofundar o nosso conhecimento. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. This is Planet Earth 3. E neste Igreja Açores, como prometido, Fernando Santos, ex-selecionador nacional, que veio à terceira ultreia diocesana para dar este testemunho num percurso de igreja bem diferente de muitos, mas certamente muito igual a muitos de nós também. Olá, boa tarde, obrigada por estar connosco e por ter vindo assinalar os 60 anos do movimento na região. Não podíamos, claro, deixar de roubar o seu testemunho para os nossos microfones. Boa tarde, antes de mais. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui consigo e com os ouvintes. Este espaço é dedicado à realidade católica, que aliás é o seu outro lado, eventualmente menos visível, mas sempre muito assumido. É um cristão muito comprometido e podemos começar exatamente por aí. Pode explicar-nos como é que começou este seu comprometimento e esta sua ligação? Sim, demorou muito tempo. Eu nasci a 10 de outubro de 54 e fui batizado no dia 16 de janeiro de 1955. Esse na realidade é o primeiro passo, esse é o passo fundamental, porque é aí que a graça gratificante, que recebemos a graça gratificante através do batismo. Sim, mas depois o meu percurso de cristão, da igreja, era muito ciclista não pedalante, não é? Porque durante muito tempo a minha prática dominical, a minha prática enquanto católico ou enquanto cristão era muito baixa, era um nível baixo, apesar de ter feito a primeira comunhão quando tinha 6 anos, ter sido crismado com 7. Até quando? Até 1994. Talvez um pouco antes, no ano antes, apesar de também ao longo destes anos, e estamos a falar num percurso de praticamente 40 anos,
Obviamente que houve muitos acontecimentos que me mantiveram ligado. Deus sempre me segurou, e a sua mãe Maria Santíssima também, porque sempre quis casar pela Igreja Católica, quis fazer um casamento de igreja, nada me obrigava, e no entanto tive esse apelo a fazer o casamento cristão. Que tive o apelo de batizar os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, mas era um pouco a minha maneira também. Eu tinha a minha fé, que é uma coisa um bocadinho esquisita, mas é verdade, é assim, porque fé é muito mais do que isso, e portanto, mas foi assim. E pronto, também alguma ligação ao Santuário de Fátima por via dos meus pais, que também não sendo praticantes, também não eram praticantes, mas que tinham, como a maioria dos portugueses, uma devoção especial a Nossa Senhora e muito ao Santuário de Fátima, e portanto todos os anos se deslocavam uma vez aí por ano, pelo menos, e eu acompanhava-os naturalmente, e portanto também essa ligação, mas ia lá pedir, para já esqueci-me normalmente de agradecer, com exceção de quando as coisas me corriam bem, não é? Sei lá, se tinha um exame, ia lá pedir para que o exame corresse bem, se calhar num jogo iria lá pedir para que corresse bem, e se as coisas corressem bem eu prometia que levaria uma vela, não é? Na próxima vez. Se corressem mal não levava nada, portanto isto era um bocadinho um negócio, era quase que trocar um chouriço para um porco, não é? Começo a ter alguma prática com regularidade quando a minha filha vai fazer o crisma. Minha filha, eu tive preocupação dos meus filhos estudarem em colégios católicos. O meu filho está nos Salesianos e a minha filha no Colégio Amor de Deus, e por altura do crisma, ela um dia disse à mãe, e para se chegar ao pai, o melhor caminho é recorrer à mãe sempre, e portanto, e nós seguimos bem esse conselho, e as filhas e os filhos seguem muito bem esses conselhos, e portanto nessa altura a minha filha disse à mãe que todos os pais iam lá assistir à preparação do crisma, só nós é que não íamos. E a minha mulher contou-me isso, e eu na realidade disse, não, então temos que ir e temos que ir lá também, não é? E fomos, só que na realidade percebemos muito pouco o que é que estava a acontecer, e a nossa prática era curta, os conhecimentos vinham do tempo lá da catequese, de onde só tive 2 anos, e portanto saindo dali um bocadinho sem saber o que é que, não é? E dizia para a minha mulher, e agora? E passado umas semanas, pouco tempo, um amigo meu inaugurou uma casa de toxicodependentes em Galamares, o Manuel Pinto Coelho, um médico conhecido, o Manel, e convidou-me, e nessa inauguração estava lá também eu com o assessor de Cascais. E quando eu vinha a sair depois lá da inauguração e tal, ele vinha para Cascais e ele pediu um boleia. Eu dei-lhe boleia até Cascais, e quando chegámos perto da Igreja da Ressurreição, que era onde ele vivia, eu naturalmente, espontaneamente, não me pergunto porquê, porque eu não sei responder essa questão, não sou capaz de responder, disse-lhe eu que gostava de um dia conversar com ele. Gostava de conversar com ele, pronto, eu tinha ali algumas dúvidas, precisava de alguma ajuda, mas era sinceramente, naquele momento, foi pedir mais uma ajuda em relação a como é que eu devia pensar, como é que eu devia participar. Pronto, e combinámos logo ali um almoço, eu fomos a esse almoço, e ele ofereceu-me um livro que era a Fé Explicada. Isso nunca me esqueço, porque talvez tenha sido o primeiro momento em que, na realidade, porque a gente quer saber tudo, não é? Um dos problemas da fé é que as pessoas querem saber tudo e querem muita explicação, que isto não tem essas explicações, isto não é nenhuma folha de Excel, nem que se compra na farmácia ou na drogaria, isto não se compra, não está à venda, é uma coisa que é espontânea em cada um de nós, e cada um encontra a sua maneira, e somos todos diferentes, e isso é diferente também não é nada de especial, porque não quer dizer que é melhor ou que é pior, e portanto, mas isso os próprios evangelhos referem-se muitas vezes, só que eu nem os evangelhos conhecia, não é? Aliás, eu conhecia mal a Trindade Santíssima, muito mal. Eu sabia que Deus, Jesus também era filho de Deus, mas o Espírito Santo passavam completamente ao lado. Ele deu-me esse livro e conversámos um pouco, lá expliquei o que é que estava a passar, e ele disse-me esse livro. Havia algumas coisas que, na realidade, para além da falta de conhecimento e de noção, que me acontece a todos, não me arrependo porque era assim, porque isto acontece a toda a gente, ou pelo menos a muitos, felizmente muitos não acontece. Dou graças a Deus porque muitos, na realidade, desde logo de pequenos, com os pais, com os avós, têm uma prática e vão crescendo neste caminho. Não foi. Mas essas dúvidas não aparecerem numa idade com mais maturidade? Mas eu não tinha muitas dúvidas, eu não tinha dúvidas. Eram muitos conhecimentos, não é? Eu não tinha dúvidas, quer dizer... Portanto, tem dúvidas. Eu lembro-me que... Sim, às vezes pensava, porque eu passei uma fase em que também...
A ver, eu também vivi numa época, a minha infância foi depois uma época, quando eu tinha 20 anos, nasci em 54, portanto percebe-se muito bem quando é que eu tinha 20 anos, e, portanto é uma época em que todos nós questionamos tudo, e tinha muitos amigos meus que às vezes me tentavam falar sobre estas coisas, e eu até tinha sempre uma expressão que usava para aqueles que me tentavam falar sobre estas coisas, que diziam que Deus estava em todo lado, era uma expressão sempre que eles usavam. Eu perguntava sempre se estava no quintal da minha avó. E eles diziam-me, claro que está, então, Deus está em todo lado. Eu dizia, pois, mas a minha avó não tem quintal, não tem mesmo quintal, e portanto não, lá no quintal da minha avó não está de certeza. E era verdade, porque Deus está no nosso coração, não está no quintal de ninguém. Nós, quando estamos no quintal, Ele está lá porque está lá connosco. Ele está em todo lado, mas é neste sentido. Mas pronto, portanto, eu não tinha muitas dúvidas. Ali aquela questão foi mais de acompanhamento da minha filha e a necessidade disso. Agora, ouvi algumas questões, e sim, quando eu comecei a ler o livro, foi importante porque havia algumas questões que vinham do passado, e que eu se calhar as tinha aqui dentro colocadas, e que foi isso que se calhar sempre me afastou um pouco mais, apesar de que eu fui muitas vezes à igreja, porque eu tenho 100 afilhados entre casamentos e batizados, e o meu pai tinha muito mais, e portanto fui muitas vezes à igreja, e sempre lá ia com respeito e até com algum sentido, principalmente quando era a parte ativa, né? Quando não era, ficava cá mais fora a fumar um cigarro ou a falar com as pessoas, que é o normal, normalmente dos casamentos e dos batizados. E portanto, mas havia sempre ali uma das coisas que se calhar me foi afastando, ou não digo afastando, pois sim, ou que não me deixava aproximar. Eu gosto mais da expressão não me deixava aproximar do que me ter afastado, porque eu hoje reconheço que nunca me afastei, realmente nunca me afastei, porque Deus nunca permitiu que eu me afastasse. Mas, portanto, a questão é que eu não me conseguia aproximar, e uma das coisas tinha a ver com esta coisa que sempre falavam quando a gente era music, e ainda hoje se usa muito esta expressão, que vais para o inferno e que se fazes isto vais ser castigado, e esta coisa de um Deus que era castigador, ou de alguma coisa, uma religião que me castigava ou que castigava as pessoas, isso sempre me deixou incomodado. Isso era alguma coisa que me incomodava. A questão do pecado era algo que me incomodava também, o que é isso do pecado. E portanto eu não achava que tivesse esses pecados, e muito menos esses pecados mortais, estas coisas, faziam. E isso era, talvez fosse sempre um travão. E esse livro na realidade foi muito importante, porque principalmente na parte que tinha a ver com o pecado me abriu muito a mente, porque afinal o pecado não é bem assim. Vamos recordar como é que se chamava, para quem nos está a ouvir, o livro? A Fé Explicada. A Fé Explicada. E portanto eu comecei a ler o livro e comecei principalmente este capítulo aqui da questão do pecado e também da misericórdia, foram coisas que me foram, aí sim, comecei a sentir, afinal se calhar estás errado, tinhas aqui uma percepção das coisas que não são bem estas, afinal não é isso. Eu lembro que lá numa das partes dizia até que imaginemos que na realidade se mata alguém, claro que é um pecado mortal, claro, porque não se pode tirar a vida a ninguém, não é? A vida é um dom de Deus e nós não temos o direito de retirar em circunstância nenhuma, mas dizia lá, como exemplo e suposição, se estás em casa com a mulher, com os filhos, e se te entra alguém em casa e se não tens mais nada para fazer, se calhar vais reagir de uma forma tão precipitada que acabas por cometer na realidade algo que não devias ter feito, mas que não o fazes com a intenção de o fazer. Portanto, estas coisas, pronto, foram-me abrindo assim ali um bocadinho. E foi de tal maneira que, ao fim de mais uns dias, uma semana, ou 2 semanas, 3 semanas, não sei, um mês, talvez, resolvi um dia voltar a falar com o Padre Luís e dizer-lhe que gostava de ir conversar com ele. Conversar então já de uma forma, se calhar, mais aberta, mais clara. Aí sim já talvez com a necessidade de me querer aproximar mesmo. Até ali não era bem assim, a partir daqui a querer me aproximar mais, ou seja, poder participar daquilo que estava a acontecer na minha filha de uma forma mais ativa, e mais ativa era poder participar na Eucaristia, pelo menos ir assistir, não é? Participar só passado uns anos é que comecei a participar realmente, mas pelo menos ir assistir, não é? E então fui, e ele recebeu-me lá na paróquia de Cascais. Eu fui, lembro perfeitamente o que ele disse no primeiro momento, foi que estava ali para conversar com ele, mas confessar nem pensar, porque isso não, confessar-me a padres ou homens, não, nem pensar nisso, não tinha nada a fazer isso. E ele disse, está à vontade, não sei, a gente conversa e tal. E começámos a conversar, tivemos lá 2 horas a conversar, e no fim eu acabei a confessar mesmo, por acaso acabei mesmo a confessar. E portanto este é um pontapé de saída, é claramente o pontapé de saída, porque a partir daqui passo a minha mulher também, depois passado pouco tempo o fez, mas era muito também no sentido de podermos acompanhar a filha, mas o que é verdade é que estas coisas não são, a gente pensa que é para isso, mas depois isto é um chamamento e a gente vai começando a entrar.
E portanto passei a participar, a ir lá à igreja, a ir à missa, ficava sempre cá ao fundo, a olhar para o relógio, a ver se aquilo não demorava muito, que era para poder sair e para poder ir fumar o cigarro. Mas pronto, já comecei a estar. Porque havia aqui aquilo que acontece com muitas pessoas ainda hoje, que era uma questão de participar na comunhão, porque as pessoas iam todas lá, há aquele gesto da comunhão, eu não percebia muito o que era tudo aquilo, mas da comunhão. Apesar de, como eu disse, fui batizado, mas eu foram muito pouco tempo e, portanto, ficou muito poucas coisas daí. E, portanto, porque eu, quando a minha filha fosse mesmo no dia do crisma, eu queria participar também de uma forma ativa, concreta, e, portanto, foi isso que me levou a que isto acontecesse. Pronto, e a partir daí comecei a ir a todos os domingos, a ir à missa, e pronto, e até achava piada. Pronto, achava piada, sentia-me bem. E os cursilhos de cristandade, quando é que chegam? Depois é isso, depois aí passado, e foi muito rápido, porque depois estas horas já é tudo muito rápido, passado um ano, uma coisa do tipo, um dia, eu estava no Estoril como treinador, tinha estado 20 anos seguidos no Estoril, como jogador, como treinador, apesar que nessa altura eu já trabalhava no Hotel Palácio há muito tempo, eu comecei a trabalhar no Hotel Palácio em 81, portanto isto aconteceu em 94, portanto eu nessa altura tinha 3 profissões, andava sempre a correr, fazer tudo à pressa. Só tinha pouco tempo, era para casa e para a família, porque o resto eu tinha muita coisa sempre para fazer. E na realidade em 94 eu fui despedido, e nesse momento, para mim foi um momento, eu sempre achava que o mundo ia acabar, ou não sei bem, que estupidez, mas pronto, fazia nenhum sentido, não é? Sentido nenhum. Eu tinha a minha vida de engenheiro, eu trabalhava, era diretor de um hotel, a minha mulher era professora, não tínhamos na realidade nenhum problema. Mas, sabes, estas coisas pesam-nos sempre individualmente e marcam-nos e deixam-nos fora do caminho, se calhar, e quase não consegui pensar bem. E eu já há muito tempo me mandavam convidar para eu fazer um curso de cristandade, há muito tempo. Deus, através de algumas pessoas, me convidava a fazer um curso de cristandade, Eu sempre disse que não, sempre disse que aquilo não era para mim, que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer uma coisa dessas e tal. E naquele dia eu cheguei a casa e um casal, meu amigo, estava lá mais para me apoiar, não é? Claro que eu fiquei satisfeito de eles estarem lá, e quando cheguei a casa, estava a minha mulher, os meus filhos, preocupados como é que eu estava, e esse casal, meu amigo também, naturalmente, e outros que me falaram, e que foram muitos, graças a Deus, porque sempre tive muitos amigos, porque é uma coisa que eu sempre cultivei de uma forma muito, muito forte, que é a questão da amizade, e eles voltaram à carga. Nesse dia voltaram-me à carga, apanharam-me ali um bocadinho mais, voltaram à carga e disseram, agora desta vez é que vais fazer um curso de cristandade, quarta-feira vai haver um curso de cristandade, e vais. Eu disse, não vou, nem pensei nisso, que eu não vou, nem agora muito menos vou, agora é que eu não vou mesmo. Mas eles continuaram a insistir e ligaram ao Padre Raul, que era o pároco de Cascais na altura, com que eu já tinha uma relação pessoal muito interessante, depois quase que nos tornámos como pai e filho, até que o senhor o chamou, mas ele está aqui agora ao pé de nós e vai ouvir esta conversa, e o Padre Raul disse-me, olha, vais mesmo, tens que ir. Eu disse, Padre Raul, não vou, já te disse, tens que ir, eles que deem a fecha que tu vais. E eu depois pensei assim, bem, o que é que eu vou perder com isto, não é? Um retiro, 3 dias, também a minha vida anda tão agitada, com tanto trabalho, com tanta coisa, nunca tenho tempo para nada, se calhar 3 dias parar, pensar, ver o que é que era da minha vida. Vai fazer bem a pausa, não é? Se calhar vai-me fazer bem. E pronto, eu disse, acabei de dizer que sim, isto foi para aí meio da semana, na quarta-feira a seguir, lá fui, meteram lá numa caminhonete, lá mais uma série de pessoas, de homens que iam fazer o curso também. Eu disse a esse meu amigo para me levar o telemóvel e os jornais e para me os guardar no quarto, ele disse-me que não era possível, eu disse, então se não é assim eu não vou. Ele disse, pronto, está bem, então eu levo. Ele lá levou o telemóvel e os jornais, eu nunca os vi, nunca os cheguei a ver. E na realidade aí muda tudo radicalmente, né? Nessa quarta-feira, 16 de março de 1994, começa a mudar tudo. A primeira mudança logo tem a ver com aquilo que me foi proposto nesse primeiro dia, que era fazer uma revisão da minha vida. Isso mudou radicalmente, porque eu sou muito convencido, e portanto, e nessa altura se calhar era muito mais, porque tenho tentado mudar ao longo do tempo, mas não sou capaz de mudar tudo, e sempre achei que era bom pai, que era bom marido, que era bom filho, que era bom amigo, que era bom tudo, eu era bom em tudo, não é? E depois, na realidade, quando resolvi nessa noite fazer essa retrospectiva, percebi que as coisas não eram bem assim,
Eu lá na realidade escrevi aquilo, era bom pai, bom marido, por isto, aquilo, mas depois diziam que era para a gente fazer do outro lado aquilo que não seria tão bom. E depois eu, quando comecei a olhar para o outro lado, comecei a escrever também. E quando dei por mim, o lado direito estava mais pesado que o lado esquerdo. Quer dizer, afinal eu comecei a pensar, bem, espera aí, tu achas que és, mas afinal não és. Porque tu fazes isto, ou não fazes isto, ou deixas de fazer isto. E há muita coisa que eu deixava de fazer, na realidade. Deixava de fazer e que disse, não. Então isto está... E isso mexeu muito. Mas aí mexeu-me no lado humano, não é? Fundamentalmente no lado humano. Não tanto no sentido da fé, mas muito no lado humano. Mexeu muito comigo. Ter consciência, pela primeira vez, acho que tomei a consciência de que, na realidade, eu estava convencido de muita coisa que não era verdadeira. Depois há outro momento importante. Este é um momento humano e há um momento importante a seguir. E o momento importante a seguir é quando algo que eu pensava que estava, algo não. Eu pensava que Cristo, que é o centro da cristandade, porque Deus é o topo, obviamente Deus é o Criador, é o alfa e o beta, o princípio e o fim, mas não é só para os cristãos, os muçulmanos também, para os judeus também, as maiores religiões do mundo, e a maioria são monoteístas, e as religiões monoteístas, Deus é o centro, é o topo, é o princípio e o fim, em qualquer uma destas religiões. Portanto, as diferenças não passam por aí, não passam por cume. Agora, na cristandade, o centro é Cristo. É Deus que se fez homem. E fez homem para nos vir salvar. E esta é uma grande mudança. Eu achava que ele estava morto. Estava morto, bem enterrado. Aliás, como eu gostava de dizer aos meus amigos, no quintal da minha avó não estava de certeza absoluta. E no dia que lembro perfeitamente que uma frase que usaram foi que tu és Cristo. Olhava para o lado a ver se estava mais alguém, porque eu não podia ser, não é? Portanto, olhava para o lado para se estava lá mais alguém, mas na realidade aquilo começou a bater em mim, não é? Aí eu percebi, e quando eu percebi que Cristo afinal está vivo em cada um de nós. Um amigo meu uma vez contava uma coisa muito interessante, uma história muito interessante. As crianças percebem estas coisas muito melhor do que nós temos muita dificuldade para perceber estas coisas. E então ele contava que um dia ele tinha um miúdo, 2 anos, 1 ano e tal, 2 anos, que ele perguntou onde é que estava o Jesus. Porque ele falava muito sobre o Jesus, com o filho e tal. O menino perguntou-lhe onde é que estava o Jesus. E ele ficou aflito, não é? E disse, está no teu coração. E acho que à noite, quando foi-lhe dar um beijo, o menino estava a fazer assim no coração, estava a fazer festinhas ao coração. E ele disse, então o que é que estás a fazer? Estou a fazer festinhas ao Jesus. Eu acho isto espetacular, não é? Porque as crianças resolvem estas coisas de uma forma muito mais fácil que nós, não é? E portanto, quando eu percebi que na realidade nós somos Cristo realmente, não é? E depois aquilo que é para mim, na realidade, mesmo a transformação total. Esta é a segunda grande transformação, é acreditar, como São Tomé. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito de São Paulo, porque é o patrão dos cursos, mas São Tomé tem uma expressão no cenáculo que é, eu quando vou à Terra Santa, eu já fui várias vezes em peregrinação à Terra Santa, quando vou à Terra Santa gosto muito de ficar no cenáculo sossegado, só quero ouvir aquela frase, que é quando, da segunda vez que Jesus aparece aos apóstolos que estão reunidos lá, estão reunidos cheios de medo, porque eles estavam cheios de medo mesmo, não é? Eles estavam cheios de medo, pois então, eles achavam que ele ia resolver tudo, que isso é o que nos acontece a nós, eles achavam que ele ia resolver tudo, ele de repente foi morto, eles ficaram aflitinhos, não é? Estavam ali aflitinhos, faço ideia, é como nós estamos às vezes. E então, mas quando Jesus aparece, a primeira vez o Tomé não está, como sabem, e na segunda vez, o Tomé disse, eu só vendo mesmo, é que eu acredito, né? Só tirando a prova dos 9 é que eu vou acreditar, que é o que a gente faz sempre todos os dias em relação à fé e à presença de Cristo em nós. E ele diz, só se eu meter as mãos o dedo nas tuas mãos e no teu lado é que eu... E Cristo diz, então anda cá e faz. E São Tomé tem uma expressão que é, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, mas Jesus responde de uma forma muito, muito forte, muito mais feliz dos outros, feliz de ti, Tomé, que viste... que acreditaste vendo, muito mais felizes aqueles que hão de acreditar sem nunca terem visto. E ele está a falar de nós aí, claramente, né? Está a falar para nós que nunca vimos, mas que viremos a acreditar. E, portanto, esse é um momento muito importante para mim, que é um momento em que para mim, tudo fecha aqui, que é a ressurreição. A partir daqui acabou. Eu não tenho dúvidas nenhumas em relação à ressurreição. Eu, nesse dia, acreditei, a partir daí, acreditei plenamente naquilo que é a ressurreição, não tenho dúvidas em relação à ressurreição, não sei para onde é que vou, não sei como é que nós vamos, não sei como é que é, não sei nada, isso não sei nada, mas sei que Cristo ressuscitou, isso eu sei. E é isso que eu a partir daí já deixei de ir à missa para participar na Eucaristia, porque eu vou fazer o que nós todos cristãos, quando vamos à Eucaristia, o que vamos fazer
é participar na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isto é que é o centro da Eucaristia. Diz-me assim, então não tenho medo da morte? Não tenho. Perguntem-me que eu quero ir depressa, não quero. Se deve ficar cá até aos 200, fico. Mas isso é humano. E uma coisa que me fascina depois quando comecei a ler, ou pelo menos a participar na Eucaristia com muita frequência, eu praticamente vou à Eucaristia todos os dias, que é uma coisa que é... Eu tenho um livro que me deram também nessa altura, que é, por acaso as pessoas acertavam sempre, que era a lei, o divino e o humano, que é Jesus enquanto divino, enquanto Deus, o próprio Deus, mas também na sua condição humana, que é feito homem. E ele também chora. Quando o Lázaro morre, quando o vão chamar, ele quando chega ao pé, antes de ressuscitar Lázaro, ele chora. Ele deve estar com pena de deixar os amigos, não é? Ele também se zangou, também deu lá umas bargastadas lá naquelas coisas, que não achou piada aquilo. Portanto, este lado humano é um lado que nós temos. Ele fez homem para perceber na realidade esta coisa que ele tinha feito, esta espécie de homem-mulher, quando estamos a falar homens, mulheres, o ser humano, o que é que ele tinha feito na realidade? E o que ele fez somos nós, cada um com as suas diferenças, com a dor profunda de quem fica. O que parte, talvez um bocado antes, tenha essa dor, que é a dor da partida, por deixar de poder ver aqueles com quem todos os dias partilha ou faz. A dor fica principalmente para os outros porque há uma perda, não é? A gente chega à casa e não vê o pai, ou não vê a mãe, ou não vê quem estava sentado lá, isto é uma dor profunda. E como é que o homem que não tinha tempo para nada, subitamente, quanto tempo levou até ao homem de agora que todos os dias vai à Eucaristia? Como é que isso foi logo, foi muito rápido, porque na realidade aí eu acho que como é que conseguiu esse tempo? Passei a consegui-lo. Porque eu tinha tempo, é que não queria ter tempo, não é? Porque isso é o que a gente faz ao longo da vida, a gente nunca tem tempo para nada, não é? Muitas vezes, porque... E não é só em relação à Eucaristia, ou é mesmo em relação a muitas coisas, ou estar com os amigos, ou fazer isto, ou fazer aquilo, ou ter vindo aos Açores agora. É um bocadinho isto. A gente normalmente arranja sempre maneira de não ter tempo, não é? Não arranjamos maneira de ter tempo, arranjamos maneira para não ter tempo. Eu, na realidade, essa foi uma opção clara para mim, para além de depois, obviamente, me ter integrado e durante muito tempo no movimento. Eu depois, quando fui para a Grécia, obviamente, que não me afastei nunca do movimento. O movimento dos cursos de cristandade é para mim algo de fundamental e é muito importante, mas gostava de deixar aqui também algo que eu acho que é muito importante e que eu digo sempre. É uma das coisas que não acho piada nenhuma, é esta coisa do Benfica, Sporting e Porto, entre aspas. Não estou a falar de futebol, nem quero falar de futebol, mas que às vezes na própria igreja também acontece, e em outras coisas, sem ser na igreja e sem ser no futebol, acontece, que é o meu grupo é melhor que o teu, o meu padre é melhor que o outro é melhor do que aquele. Bem, nós somos todos de Cristo, e portanto tudo o que é de Cristo é bom. Portanto, não há movimentos melhores ou piores. Os movimentos vêm de Cristo, são todos bons. Portanto, esta coisa de acharmos que o movimento é melhor que o outro ou melhor que o outro, não, isso para mim não cola. No seu caso foram os cursilhos sim, claro, mas isso é um testemunho que eu tenho que dar. Sim, e que o levaram a encontrar-se. Isso mesmo, mas isso é o meu testemunho. Outras pessoas poderão ser chamadas por isto de outra forma qualquer. Eu sei que através deste movimento eu fui, e portanto tenho a obrigação, isso é outra questão, tenho duas obrigações. Uma, que é porque em relação... e que devo a Cristo, que é o que ele me pediu e que pede a todos os cristãos, é para irmos e evangelizarmos. É isso que ele pede, e pede muitas vezes. É que, talvez aquilo que ele mais repete nos evangelhos é ir evangelizar, anunciar a boa nova da salvação, e portanto isso é uma obrigação minha. A partir do momento que eu aceitei, e que eu aceito, tenho esta obrigação. Em relação aos cursos de cristandade, eu tenho a obrigação moral de dizer que foi através dos cursos de cristandade que eu cheguei ao conhecimento de Cristo, verdadeiramente este Cristo vivo. Portanto, e é isso que faço. E depois, como não tinha muito tempo para ler, porque isso não tinha, porque tinha sempre muito tempo ocupado, o que resolvi foi uma coisa muito simples, foi participar. Foi viver. Foi viver. E viver vai-se aprendendo, não é? Porque aí fui começando, na realidade, a ter contacto, e tanto vou ouvindo, e principalmente porque o sacrário é algo muito importante para mim, portanto é algo que eu necessito quase todos os dias estar perto, porque é na realidade ali não ali que ele nos responde, porque ele está em silêncio, é um bocadinho estranho, porque parece que nós estamos a falar um bocadinho para algo que está ali, eu que acredito, sei que ele está ali, mas há muita gente que não, obviamente que não tem ação de combinou durante anos e anos não tive, e portanto não estou a fazer nenhuma crítica, nenhuma nada, nem pensei nisso. Estou-vos a dizer que sou o único que diga que aquilo é que é ótimo, não é? É que eu vou lá pôr, mas eu tenho muita dificuldade em rezar, mas rezo a toda hora, porque eu vou no carro e vou falar com ele, vou em qualquer lado falar com ele, portanto
Não temos que fazer orações muito complicadas, não temos que fazer essas coisas. Claro que se rezarmos o terço também fica bem, se fizermos essas coisas, tudo bem. Mas cada um à sua maneira, porque não somos todos, nada, nenhum de nós é igual. E portanto, eu adoro estar ali a conversar um bocado, às vezes eu não digo nada, outras vezes até me chateio um bocado, digo porque me está a acontecer, porque se a gente pensa que só porque encontrou Cristo vai correr tudo bem, não vai. Isso nunca vai correr tudo bem, isso nem pensar. Vai-nos acontecer muitas coisas menos boas, coisas que não gostamos, vamos ter momentos de desespero, de solidão, de angústia. Isso ninguém pensa que isto é... Há uns pozinhos mágicos, nunca mais vamos ter doenças, nunca mais vamos ter não sei o quê. Bem, eu até não teria diabetes, porque se fosse assim isto era fácil, não é? Tenho que tomar os comprimidos, não posso comer doces, que é uma coisa que eu gosto e tal. E portanto, as coisas não funcionam nada assim, mas tem essa outra questão que é, eu sei que tenho um amigo com quem posso falar. Tenho alguns amigos humanos com quem posso falar, mas tenho um amigo em particular com quem eu posso falar e que se eu estiver atento, sempre me responde. Como é que vê, e estamos no final da nossa conversa, como é que vê o mundo hoje? Que sequelas é que o momento atual poderá trazer para o mundo? Eu acho que já traz há muito tempo. Eu acho que essa é que é a questão, não traz de hoje. Já traz de há muito tempo. E eu acho que a principal questão é a falta de respeito. De respeito uns pelos outros. Que essa é outra coisa importante. O cristão, e não só, uma das obrigações do cristão não é só falar, é estar atento ao outro irmão que está ao nosso lado, ao outro Cristo que está ao nosso lado, ao outro irmão, seja ele da religião que for, aquele ao mais próximo. A parábola do próximo acho que é das parábolas mais importantes. Na realidade, esta parábola do próximo é muito importante, porque eu acho que esta é a questão central, é estarmos atentos ao vizinho do lado. Nós achamos que muitas vezes estamos aqui, falamos coisas muito bonitas, dizemos coisas muito grandes, fazemos coisas muito grandes, e às vezes basta dizer boa tarde a uma pessoa, um bom dia, ou fazer uma festa. É muito mais importante estarmos ali com um discurso muito eloquente, que não serve para nada. Não serve para nada. Outras vezes serve, porque isto é como é. E portanto, eu acho que a questão central é a falta de respeito. Porque para que nos respeitem a nós nas nossas convicções, isto mesmo até no testemunho, é muito importante que a gente respeite os outros. Porque nós não somos melhores ou piores porque somos diferentes. Somos diferentes, ponto. Mas nessa diferença não quer dizer nada de errado. Pensas de uma forma, gostas do amarelo ou gosto do azul. Gostas de música clássica ou gosto de outra música qualquer. Gostas de teatro, gosto de revista, não sei. Gostas de um pintor ou gosto de outro. Qual é o problema? Nenhum. E ser notícia por ser cristão faz-lhe alguma confusão, muitas vezes? Não faz confusão nenhuma. Não o faço para isso. Isso é outra questão. Isso não faço para isso. Não me ponho a bicos de pés para mostrar que sou cristão. Agora, o que faço, isso faço desde muito cedo, porque na realidade, ao princípio, tive alguma dificuldade. Eu lembro perfeitamente, e já algumas vezes disse isto, eu quando saí do curso, e portanto comecei a ser um cristão, deixei de ser ciclista não pedalante para ser um ciclista mesmo pedalante, verdadeiramente pedalante, mas tinha ainda alguns problemas, não é? E um deles era, por exemplo, quando eu recebia pessoas em minha casa, e muitos dos meus amigos ainda hoje são agnósticos, ainda hoje tenho muitos amigos que são agnósticos, tem outras... mas há um momento de vergonha, não sei se é este o termo. Não, de vergonha não, há um momento em que tu vacilas mostrares a tua convicção. Pode ser um pequeno momento, mas é um momento. Eu vou dar dois casos que para mim marcaram muito. Porque eu rapidamente perceber que aquilo não podia ser assim, não é? Eu convidava os meus amigos e depois, se eles estavam em minha casa, eu não ia ao Eucaristia. Porque era chato deixá-los em casa. Peço desculpa da expressão, mas não ficava bem deixar os meus amigos em casa. Estavam em minha casa, convidei-os para estarem na minha casa e eu depois ia deixá-los em casa sozinhos. E fiz isso uma vez e à segunda pensei assim, mas o que é que estás a fazer? Uma coisa está errada, não é? Então, tu foste para a Grécia. A primeira coisa que fizeste foi procurar uma igreja católica onde podias participar na Eucaristia. Disseste a eles que são ortodoxos, e tenho muitos amigos monges ortodoxos, fiquei muitas vezes a dormir com os monges ortodoxos lá nos mosteiros, disseste a eles, eu tenho que ir sempre à Eucaristia, a esta hora tenho que me buscar para me levar a uma igreja cristã. E agora estás aqui, porque os teus amigos não participam da Eucaristia, não vão à Eucaristia. Os meus amigos. E tu estás com vergonha. Eu disse, a partir daí, pá, desculpem lá, mas a partir de hoje, eu às 9h30 vou sair para ir à Eucaristia. Façam Portanto, quem casa, quiser ir, vai. Quem não quiser, façam da casa vossa. Eu, daqui a nada estou cá. E a partir daí foi sempre assim. E eles sabem que é assim, eles respeitam.
uns depois vão, depois uns começaram a ir, outros nunca foram, mas tudo continua igual. E isso é... E, portanto, nessa altura tive, na realidade, sabes, há sempre alguns momentos em que hesitas um bocadinho. E na condição de treinador também já teve muitos atletas eventualmente de outras religiões. Claro, não é? mas deixem-me só contar, porque eu acho que muitas vezes é o testemunho que... E às vezes basta um pequeno sinal, é isso que eu digo. Uma vez aconteceu-me, com a minha filha, eu fui a um casamento que não era na Igreja Católica, por acaso de uma afilhada minha da Igreja Católica, mas não casou para a Igreja Católica, e eu fui por respeito e assisti a tudo, e quando estávamos no almoço, eu que sempre me benzo normalmente nas refeições, não me benzi porque eles tinham feito uma mesa à parte para aqueles que não pertenciam à sua igreja, o que é normal também, não, isto não tem nada de... E eu acho que eu e os outros, a maioria por respeito, pronto. E quando olhei em frente, assim onde estás tu, estava a minha filha com 14 anos que começou a benzer-se. E eu disse, dar o exemplo. Pois. E eu disse, agora é que já fui, não é? Portanto, este gesto da minha filha marcou-me profundamente, porque eu estava ali com aqueles pruridos humanos, e portanto a partir disso acabou para mim. E respondendo à tua questão, obviamente que eu, nas minhas equipas e por onde passo, e não só no futebol, mas por onde passo, encontro gente de todas as religiões. Eu tive agora há pouco, já fui várias vezes a Israel em peregrinação, a última vez que lá tive a jantar em casa do meu guia, que era palestiniano, que eu gosto muito. Não, mas as coisas não funcionam assim. E, portanto, porque na realidade esta é uma questão essencialmente de respeitar os outros, mas afirmando a tua convicção. O que não se pode fazer, isso é que nenhum cristão deve fazer. Porque se não é descafeinado, ou é café com leite, é outra coisa qualquer, eu tenho a minha fé. O que é isso, tenho a minha fé? A fé é acreditar na ressurreição ou não acreditar. Se não acreditamos, não temos fé, não podemos inventar estas coisas. Temos umas fezadas, que é uma coisa um bocadinho diferente. E neste caso, eu tive muitos jogadores, como disseste bem, eu não vou chegar ali agora, toda a gente vai rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, isto não funciona assim. O princípio básico é respeito. Mas uma das primeiras coisas que quando chego a uma equipa, digo, e aos meus jogadores, porquê? Porque eu sou muito rigoroso nos horários. Muito, muito rigoroso nos horários. E, portanto, não quero que ninguém chegue atrasado, não gosto que essas coisas aconteçam e tal. Uma coisa que eu tenho sempre o cuidado de avisar os meus jogadores e os dirigentes do clube, é que eu vou à missa. Onde estiver, como ainda agora quando estive no Campeonato do Mundo do Qatar, mesmo no Qatar eu fui sempre a Eucaristia. Na Rússia, em qualquer lado, só se não houver mesmo possibilidade de o fazer, impossibilidade física de não haver um espaço onde eu possa participar, para a primeira coisa que eu faço é isso. E, portanto, o que é que eu faço com isso? É dizer, eu faço isto, mas vocês fazem o que entenderem. E eu respeito a vossa forma de estar, mas a minha é esta. Então também são livres para viver a vossa fé. Sim, e mais do que isso. Uma coisa que eu não aceito, isso já não aceito. Isso hoje em dia é uma coisa que vai entroncar na pergunta que fizeste antes, que é, porque é que querem que eu faça aquilo que eles querem que eu faça, e porque é que eles acham que eu não posso querer, então, que não é isso que eu faço, que faça o que eu faço. Mas porquê? Porquê? Então e acho que este é que é o grande problema do mundo atual. É o grande problema do mundo atual. É que tu queres que eu faça o que tu queres, mas se eu disser a ti para tu fazeres o que eu quero, tu dizes que não. Não é verdade? É o grande problema. Este é o problema fundamental. É a falta de respeito. Se nos houvesse mais respeito, havia mais amor, porque onde não há respeito há pouco amor. Se houvesse mais amor neste sentido, não é o amor do marido e da mulher, é neste sentido em relação ao próximo, se isto acontecesse, estas coisas aconteciam menos. Tu respeitavas mais aquele nas suas diferenças, e as coisas iam funcionar melhor. A gente hoje respeita-se muito pouco nas nossas diferenças. Não, este não aceita isto. Mas depois, e há uma coisa que na realidade às vezes me choca um pouco, que é, eu vivi num tempo que era muito complicado. Em 74 eu tinha 20 anos, tinha entrado para a faculdade, sei bem o que é isso. Sei muito bem o que é isso. Era num tempo em que na realidade as pessoas não podiam falar. Isso era muito complicado. Era muito, muito complicado. Muita gente fala hoje de cor, mas não sabe nada o que é que era. Mas era muito complicado e a gente sentia isso na pele. Então quem estudava nas faculdades sentia isso muito bem. Mas agora estamos a verter tudo ao contrário. Não podemos com a ditadura, e bem que eu detesto ditaduras. Então, mas agora... Mas deixamos de ter limites, não é? Não, é que as ditaduras parece que pressupõem que é só quando são grandes grupos.
Mas se vierem de grupos menores, já deixam de ser ditadura. Não, se nos querem, sempre que tu queres impor alguma coisa aos outros, é ditadura. É uma ditadura. Uma coisa é que peçam para te respeitar tal e qual como tu és. E eu respeito. E tenho amigos de tudo. E respeito todos. E da mesma maneira. E tenho a mesma consideração. Mas não peço a mim é para eu ser diferente. Ou seja, também quero que eles me respeitem a mim na minha diferença. Se isto fosse assim, eu acho que o mundo ia melhorar seguramente. Aliás, acho que o Papa Francisco, de uma forma diferente, também tem outra forma de expressão que eu não tenho, obviamente o Papa Francisco disse isso de uma forma muito clara. Todos. E se fôssemos realmente todos, as coisas eram seguramente melhores. Assim é o que estamos a ver. O caminho que vai lá, não sei, nem eu, nem tu, nem ninguém consegue perceber. Porque eu temo que as coisas não parem por aqui. Mr. Fernando Santos, custa-me muito ter que terminar esta nossa conversa, o tempo já vai bastante alongado. Foi um prazer ouvir o seu testemunho. Certamente que todas as pessoas que estiveram também no Seminário Episcopal de Angra no passado sábado ficaram com a mesma opinião dos nossos ouvintes, e que o seu caminho na fé seja sempre assim, tão seguro, tão assertivo, e que o seu testemunho possa ser o testemunho de muitas pessoas. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. E a Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.